E vamos conversar justamente aí sobre todo esse assunto, toda essa CPI. Ele que adora a CPI, acompanha todos os passos. Olá, Paulo Pousonoff. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Paulo? Adorar não é a palavra certa, né? Você A acompanha gente assiste atentamente, né, por Paulo? compromisso profissional mesmo. E aí, Paulo, nós pudemos observar esse começo tumultuado, houve uma inversão lá, né, de convocações, suspensão também de depoimentos, e é claro que sempre há esse início mais tumultuado, mas na prática é um forte embate entre governistas e oposicionistas, e é claro que a oposição está em vantagem, né, Paulo? E é bom notar assim que a CPI ela tem uma espécie, um vício de origem ali, né? Porque ela não está buscando a verdade exatamente sobre a pandemia, nem teria como, afinal de contas, a gente está no meio de uma pandemia e decisões mais ou menos acertadas ou mais ou menos equivocadas estão sendo tomadas. Muito ruído, muita informação truncada, e o governo, até aí pelo gigantismo do Estado brasileiro, é obrigado a tomar decisões que muitas vezes são equivocadas. Então, esse vício, a CPI ela não está buscando a verdade, ela está buscando simplesmente um ganho eleitoral aí dos senadores, querendo colar, fazer colar no presidente a pecha de genocida ou, no mínimo, mau gestor de uma pandemia, né? Exatamente. E nós observamos também, né, que os senadores do Amazonas, agora há pouco falava Eduardo Braga, o presidente Elmar Aziz, eles fazem de fato discursos. Claro que o estado foi fortemente atingido pelaquela falta de oxigênio, foi uma crise terrível também. A variante também começou justamente por lá. Foi um caso extremamente grave que atravessou o estado e, claro, o Brasil também. Houve uma grande repercussão. Mas de fato a gente observa que os discursos são longos, muito discurso. Claramente uma antecipação até de uma campanha eleitoral. Figuras que observamos hoje na CPI com certeza serão candidatos aí a cargos importantes em 2022. E eu tenho dificuldades, assim, para entender. Eu sou muito acusado, sabe, entre meus amigos, meus colegas, de ser muito ingênuo, muito inocente. Mas é uma ingenuidade e uma inocência intencional. E por isso eu tenho muita dificuldade para ver esses senadores, né, que são, teoricamente, os homens sábios, né, eles representam aí os estados, eles deveriam ser homens experientes, sábios, inteligentes, se digladiando por uma coisa tão pequena, né, que é a vitória eleitoral. Se você parar para pensar aí, um senador de 80 anos já viveu tanta, assim, citando uma idade aleatória, evidentemente, 70, 80 anos, já viveu uma vida toda e de repente você vê ele se digladiando ali por causa de uma vitória eleitoral que não representa, no final das contas, absolutamente nada, não representa a melhora do país, e esse discurso, evidentemente, de que estão salvando vidas é uma mentira. E ontem mesmo, né, o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, ele foi à CPI na sequência inicial, quer dizer, já trazê-lo de volta à CPI. Agora também fala-se de Eduardo Pazuello novamente, e aquela questão básica, né, Paulo, que o relatório vai ser feito, vai ser entregue ao Ministério Público e vai embasar se houve omissão, se houve crime de responsabilidade, enfim. O Ministério Público vai analisar esse documento. A gente sabe que ao longo desse processo, o desgaste político é muito forte, né? Quer dizer, parece que o objetivo maior é o desgaste político do que o resultado final mesmo, porque ao resultado final, o Ministério Público pode não encarar aquilo como uma questão que há uma prova, há um crime, e isso não vai para frente, mas todo esse ruído ficou. Eu acredito a CPI ela pode ser prorrogada, né? Eu acho que por mais 3 meses, depois do prazo aí final. E eu acho que ela vai ser prorrogada. O objetivo é esse mesmo, desgastar o governo. Só que assim, eu acredito que a oposição está correndo riscos, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem alguns depoimentos mais que a gente pode considerar desastrosos aí para o governo, a gente tem o depoimento de hoje, por exemplo, e o de ontem, eu acho, do ministro Queiroga, foram depoimentos bastante assertivos aí para o governo e mostra até um certo descontrole dos senadores de oposição. Então, a oposição corre o risco aí, o tiro pode sair pela culatra. Você acredita que nós tínhamos aí a expectativa e agora parece que mudou, o governador Wilson Lima do Amazonas, a participação dos governadores, dos prefeitos,
vai chegar esse período? É uma cobrança, de fato, dos governistas nesse momento? Não, eu acho que os governadores aí, eles têm que depor, né? Eles têm que prestar contas à população, independente. Eu sei que tem uma questão aí de constitucionalidade ou não da convocação de chefes do executivo, mas eles têm que dar a cara a tapa, eles têm que prestar contas à população. Então, se não fizeram nada de errado, vão lá e, como agora, o coronel aí, o número 2 do Pazuello, me fugiu o nome, desculpe, tá lá, tá se expondo, tá dando a cara a tapa, tá prestando esclarecimentos à população. Elcio Franco, né, Paulo? Agora, em relação a Elcio ele, Franco. exatamente, ele era o número 2 do Eduardo Pazuello. Há uma questão, uma insistência, né? Quem está acompanhando, você evidentemente percebeu isso. A questão das vacinas, de novo, né? Poderia. Por que o governo investiu na vacina da Fiocruz e não investiu na Coronavac? Poderia ter havido vacina bem antes, já em dezembro. Então, essa eterna cobrança, se houve a interrupção dos diálogos a partir do momento que o presidente Bolsonaro de fato garantiu que não iria comprar a vacina e fez essa afirmação justamente mirando o governador João Dória, dizendo: não vou comprar sua vacina, procura outro para comprar. Aquela questão do Pazuello que se posicionou a favor da Coronavac, depois recuou e falou que o presidente mandava. Então há uma tentativa clara em relação a Elcio Franco de se dizer o seguinte: olha, não houve avanço da Coronavac porque o Bolsonaro não deixou. Como é que você percebeu essa insistência e se de fato aí Elcio Franco conseguiu de fato provar isso? Eu acho que existe um esforço muito grande aí dos depoentes mais ligados ao governo de fazer uma separação entre a retórica exaltada do presidente, muitas vezes equivocada, que só gera ruídos e que, sim, politizou a pandemia também, da área técnica mesmo do Ministério e das ações das decisões técnicas que foram tomadas. Esse depoimento de hoje e o de ontem, assim, me deixaram bastante claro isso, que existe uma diferença entre o que o presidente diz lá naquele cercadinho ali com apoiadores e até nas redes sociais e as decisões técnicas que o governo tomou. Agora, essa questão também de a vacina poderia ter chegado um mês antes, um mês depois, eu volto a falar aqui que é uma questão, difícil compreensão, mas assim, o Estado brasileiro é gigantesco, a nossa burocracia ela é um absurdo. Então, as decisões, mesmo que elas sejam tomadas de imediato, e mesmo que seja a decisão mais certa e tomada ali no rompante, ela vai levar um tempo para ter efeito. E isso, evidentemente, os senadores ali de oposição não querem expor, mas eu fico aqui assistindo e eu acho muito curioso que a realidade, né, é esfregada na cara dos senadores, do tamanho do Estado, e eles insistem em não enxergar e insistem em procurar um culpado para essa pandemia toda e essa crise toda. Paulo, os ouvintes internautas da Jovem Pan acompanharam aquele bate-boca inicial, né? Nós trouxemos aí antes de conversar com você. Houve a convocação do Osmar Terra, tudo aquilo para a convocação do Osmar Terra e também o auditor do TCU suspeito de produzir a nota sobre notificação de mortes por Covid-19. Agora, de qualquer forma, a gente estava falando em relação à participação do presidente com os apoiadores. Em geral, sempre é uma participação muito polêmica. Houve até uma mudança no ano passado em relação à sua comunicação. Ele parou de conversar. Sempre há polêmica naquela participação do presidente quando ele chega lá no Palácio, portanto, e fala aos seus apoiadores. Agora, nessa especificamente, que ele embarcou nos dados em relação à Covid, você não acredita que foi algo até realmente faltou uma assessoria, alguém fazer um levantamento? Óbvio que faltou, evidentemente, mas não seria o caso do presidente de fato tomar a ciência dessas informações e pedir que uma equipe fizesse todo esse levantamento junto ao TCU, junto ao Ministério da Saúde, porque de fato foi um erro crasso aí, ele teve que voltar atrás e já virou, evidentemente, aí a CPI hoje já se utilizou de toda essa situação para ver essa convocação. Olha, Marcelo, eu tenho dito já há algum tempo que o problema do presidente Bolsonaro aí é muito a retórica, né? A retórica é muito exaltada e muito problemática. Hoje, ali no Jornal da Manhã também, eu disse que esse caso do relatório, do falso relatório do TCU, né?
ou do relatório verdadeiro de um auditor do TCU, mas sem o carimbo do TCU, é perigoso, né? É um descuido ali que o presidente não pode abrir a guarda e deixar e cometer um descuido desse. Realmente é inacreditável. Eu, ano passado, acho, eu escrevi um texto da Gazeta do Povo dizendo que o que faltava ali ao presidente Bolsonaro está falando muito, né, nesse gabinete paralelo de aconselhamento. Então, eu acho que falta um aconselhamento, não me importa se paralelo ou não, para sussurrar ali no ouvido do presidente alguma coisa que um escravo de um imperador romano sussurrava no ouvido do imperador romano, né? Ele sussurrava, lembre-se de que você é mortal, lembre-se de que você é mortal. Então, eu acho que falta ali chegar alguém para o presidente falar, olha, tome cuidado com o que você diz. As suas palavras têm consequências. Exatamente, né, Paulo? Porque, é claro, e foi direta, né, a consequência. Para nós fecharmos, então, Paulo, eu queria que você falasse também outra questão que vai chamar muita atenção. O Supremo Tribunal Federal decidir se vai ter Copa América ou não também é uma questão. O Supremo deveria se julgar impedido de analisar essa questão, né, Paulo? Hoje, bem, lá no meu texto da Gazeta do Povo, graças ao nosso colega aqui, o Zé Maria Trindade, ele me deu uma ideia ótima, e ele disse que agora só falta o Supremo decidir se o coronavírus pode ou não se reproduzir em território nacional. Aí eu peguei essa ideia e hoje eu pretendo escrever justamente isso, o TSE não, desculpe, o STF decidindo uma questão dessa. Realmente a nossa corte abandonou aí todos os seus pudores de corte constitucional e partiu para o ataque, para usar aí uma expressão do futebol, e agora nós não votamos nessas pessoas para tomar essas decisões, mas elas chamaram para si aí a responsabilidade, e agora a gente tem que lidar com esse STF que decide absolutamente tudo. Agora também eu só fico pensando qual é a consequência se, por acaso, a decisão for pela não organização da Copa América no Brasil. Isso aí deve ter consequências até na FIFA. Sem dúvida. Agradecemos então o Paulo Pousonoff. Paulo, a sessão está voltando. Até mais. Vamos acompanhá-la então. Até mais, Paulo. Até mais.